Conexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos a mais um programa. E o tema de hoje é Universidade e a valorização do professor universitário. O nosso convidado é o professor Elias Antônio Jorge, matemático, professor aposentado do UFMG e doutor em educação pela USP. E, historicamente, a formação do professor universitário no Brasil é um fenômeno muito recente e tem a ver com alguns aspectos que são fundamentais. E as universidades federais têm um peso muito grande na profissionalização do professor em função do tipo de contratação, em função da valorização da qualificação do professor por um doutorado e mestrados, e também com a definição da carreira do professor universitário. E isso tudo se refletiu positivamente na valorização e na qualificação do professor universitário. Elias, é um prazer tê-lo aqui, bem-vindo ao nosso programa. O prazer é meu. Para falar de um tema que você é também doutor, inclusive foi tema da sua tese de doutorado na USP. Sim, com certeza. A profissionalização do professor universitário é um fenômeno relativamente recente. Como explicá-lo, professor? Na verdade, a temática de hoje, né, valorização, eu colocaria / desvalorização e desprofissionalização dos professores universitários. Né, que é um fenômeno que ele tem um comportamento sinuoso, né, de momento de valorização e momento de desvalorização. Sim. O magistério foi considerado durante muito tempo como sacerdócio, seja por razões você tem uma rede religiosa muito grande, né, e de ser bico, né, para as pessoas, né. Sobretudo no caso das universidades, eram profissionais que iam lá dar uma aulinha sem nenhuma formação específica para magistério, né? E eu marcaria a década de 80 como sendo uma década importante num processo de construção da carreira universitária federal, né, principalmente, que acabou tendo reflexos, né? E destacaria não só as federais, mas as instituições públicas, né, deram uma boa contribuição no sentido de ter uma estruturação de universidade que privilegiasse as estaduais de São Paulo, estaduais paulistas do Paraná e de outros estados, mas especialmente São Paulo, Paraná, estaduais e a rede das federais. Na verdade, o marco, esse programa é financiado e incentivado pela APUBH, Associação dos Professores Universitários de Belo Horizonte, que hoje é o Sindicato dos Professores da UFMG. Quando ela foi constituída, a própria APUBH não tinha conotação de sindicato, né? Ela só foi começar a ter uma ação reivindicatória salarial no ano de 80, naquela greve nacional que acabou criando o Sindicato Nacional Andes, né? Foi criado a partir da greve em função de um processo de defasagem salarial. Foi nesta ocasião também que nós tivemos a carreira universitária. Na verdade, houve um primeiro movimento em direção a se estruturar uma carreira nas universidades federais, né? Elas eram muito díspares, cada instituição fundacional tinha uma carreira específica e as autarquias tinham uma carreira fixada em 20 horas, 40 horas, dedicação exclusiva, mas sem nenhum caráter de profissionalização do ponto de vista da remuneração. Perfeito. E aí o fenômeno que acontece nas greves, né, de 80 até 1985, né, é que foi criando um corpo, este Sindicato Nacional antes, né, e que a APUBH foi fundadora e incentivou a sua formação e tal. E em 1985 acontece uma greve nacional das fundações. Eu era professor na Universidade Federal de Ouro Preto e participei dessa greve pela Universidade Federal
de Ouro Preto, mas a UFMG não participou da greve, Sim. que criou a isonomia entre as fundações. Não, as fundações. As fundações. As universidades fundacionais, então passaram a ter uma carreira única, que não existia. Aqui em Minas, você tinha a Fundação de Viçosa com a carreira, a Fundação de Berlândia com outra carreira, e assim sucessivamente. Ouro Preto com outra carreira, né? E depois dessa greve de 85, a gente teve... Foi uma greve bem sucedida. Foi uma greve muito bem sucedida, em que se articularam os servidores, os professores, os estudantes e os dirigentes, inclusive, das universidades fundacionais. A partir dessa carreira única das fundações, em 1987 houve uma greve nacional em busca de uma isonomia para todas as universidades federais. Essa greve de 87, eu diria que é a greve que marca um processo de um horizonte de profissionalização do magistério superior federal. Perfeito. Nós tivemos vários casos aqui em Minas de professores que fecharam consultórios, escritórios e tal, para poder assumir uma função de professor em regime de 40 horas semanais com dedicação exclusiva à universidade. Né? E para se ter uma ideia, o número de mestres e doutores na época era muito pequeno, tanto que a gente conseguiu sair dessa greve de 87 com uma condição salarial razoavelmente invejável. Né? A defasagem toda que tinha acontecido na década de 70, com a agressão promovida pela inflação e a ausência do reajuste semestral para os servidores públicos, se recuperou nesse momento de 1987. Só para registro, o piso salarial da categoria em 1987 era o do professor auxiliar 1, sem nenhuma titulação em regime de 20 horas, apenas graduado. Era 5,56 salários mínimos. Aqui tem que fazer uma distinção com a carreira dos militares, que começa de general para baixo, né? Sim. Nós começamos do piso para o topo, é isso? Nosso colega da universidade, o Apolo Heringer Lisboa, que é coordenador hoje do belíssimo projeto aí do Maneuzão, né, de preservação ecológica aí da bacia do Rio das Velhas, o Apolo falava sempre nas reuniões que o professor titular ganhava igual o general de 4 estrelas e tal, porque a gente tinha que ter essa reivindicação. Depois houve também um problema de degeneração do salário dos generais também, então, quer dizer, na verdade... Tudo se desfez, né? O risco de desfazer é permanente. Né? Então, o processo de valorização que você está citando e de profissionalização, ele exige uma permanente vigilância, né? Quer dizer, as pessoas da comunidade universitária têm que ser atalaias, têm que ser sentinelas permanentes para não permitir essa sinuosidade, essas idas e vindas. Então, por exemplo, em 87, a gente saiu da greve com uma carreira estruturada. A gente tinha um salário que gerava toda a tabela, ele era hierarquizado. Então, você tinha um horizonte do ingresso na carreira, da progressão na carreira, e de fazer realmente havia real possibilidade de você ter uma remuneração, não para ficar rico, mas uma remuneração que desse dignidade. Perfeito. No segundo bloco nós vamos trabalhar como é estruturada, como foi estruturada a carreira universitária e como ela mudou ao longo dos anos, quer dizer, valorizando e mesmo também desvalorizando a profissão de professor universitário. Lembrando que não há qualidade de ensino sem bons professores. Um instante só e voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao programa. Nós estamos trabalhando o tema Universidade e Valorização do Professor. A valorização do professor passa pela sua profissionalização. Fizemos um breve histórico da valorização e da profissionalização do professor universitário das federais, que depois se estende exatamente para os sistemas estaduais universitários e também para o ensino privado. Deixamos já no ar o tema desse segundo bloco, que é exatamente a estruturação da carreira. Quando se criou a carreira universitária, como é que ela foi estruturada, professor? Na verdade, a gente falou no primeiro bloco da gênese, né, de como é que as coisas vieram surgindo, da própria entidade nossa, que não era sindical, ela se criou em protesto contra a invasão
forças policiais no campo da saúde, e aí ela, por força das necessidades, foi se transformando em entidade sindical, e na construção do Sindicato Nacional, que nós tivemos participação ativa, a gente acaba construindo uma carreira que tinha algumas características importantes. Primeiro, ela estava estruturada e hierarquizada do ponto de vista salarial. Os salários eram salários razoáveis, né? O piso salarial era do professor auxiliar em regime de 20 horas. Os demais salários eram derivados deste salário, ou seja, bastava você ter um salário que você conseguia identificar o restante de toda. Ele era hierarquizado através de classe, nível, e ele foi definido desde essa época. Só para lembrar lá, auxiliar de ensino, assistente, adjunto e titular. Eram quatro classes com quatro níveis em cada classe, exceto o titular, que passou a ter classe única. Então eram 13 posições na carreira, você tinha um horizonte de progressão a cada 2 anos. Nós fomos pioneiros em estabelecer plano de trabalho anual, com avaliação do plano de trabalho anual, aprovação do plano de trabalho anual, o que daria o direito a uma progressão de nível, tá certo? Perfeito. Ou uma progressão de classe, que poderia acontecer por titulação acadêmica ou pela avaliação do próprio desempenho. Em 3 áreas, né? Em ensino, pesquisa e extensão. Quer dizer, a indissociabilidade do ensino, pesquisa e extensão era marca dessa lógica, dessa carreira. Ou seja, e as bom pessoas... lembrar, Elias, desculpa a minha interrupção, né, de que foram os professores que também exigiram e sugeriram a avaliação, que a avaliação não veio imposta de fora contra os professores. Na verdade, foi um pressuposto da própria categoria 2 coisas. Primeiro, o concurso público para ingresso, e depois a questão da avaliação do plano de trabalho e a avaliação do plano de trabalho como sendo um elemento referencial para a progressão. Isso é, inclusive, importante de que seja estendido para todo o serviço público, né? Todo servidor do público deveria ter um plano de trabalho anual com avaliação desse plano de trabalho anual. Isso, de alguma forma, a gente conseguiu que algumas áreas já façam isso, mas não está sistematizado como deveria ter no serviço público municipal, estadual, federal. Estou fazendo destaque para isso, porque nós sempre tivemos uma postura de que a gente tinha uma função enquanto universidade, e isso era uma percepção muito importante, coletiva, né, de contribuir para o projeto civilizatório do país. Né? Agora, fomos barbaramente atacados, como toda a população brasileira, pelos fenômenos da inflação, pelas defasagens salariais, pelas sucessivas corrosões que fomos sofrendo nos nossos salários. Mas sobrevivemos até 95, só para razoavelmente. Ajudar o nosso telespectador, Elias, era como, digamos, essa carreira definida nessas 4 categorias, ela evoluiu, digamos, nas 3 últimas décadas do século XX. Para se ter uma ideia, a gente tinha cerca de 2.000 doutores, 3.000 mestres lá em 1987. Hoje a gente tem 30, 40 mil mestres, 20 mil doutores, ou seja, essa nova estruturação foi importante para as públicas, em primeiro lugar, e até para as particulares, em que a maior parte ainda é muito carente, não tem serviço de extensão, mas tem muito pouca pesquisa. 90% da pesquisa científica e tecnológica do país ainda é feita dentro das universidades. Com todos os defeitos que nós temos, nós ainda somos um alicerce do que há de desenvolvimento no país. Quando a gente fala assim em agroindústria e tem exportação e tal, tem que lembrar que soja foi desenvolvido lá em Viçosa, que lavras foi super importante. Estou citando só aqui no âmbito de Minas Gerais. Tem só para lembrar que o telespectador, a soja é um produto que veio da China, de climas frios, né? E ela foi adaptada e hoje nós somos um dos maiores produtores mundiais. Ou seja, e a contribuição da universidade é fundamental para isso. Né? Por isso é que é importante a gente dar uma olhada no que a gente era e que a gente construiu enquanto carreira. O estado da arte que a gente está aqui não é nada agradável, e um pouco, se a gente puder discutir no terceiro bloco, quais são as perspectivas em face dessa situação que a gente se encontra. Mas é importante ressaltar
que a partir de 95 a gente começa um processo de desconstrução da carreira, né? E essa desconstrução ela levou à seguinte situação. Por quê? Que situação que gerou isso? É porque havia uma lógica de Estado mínimo, de desestruturação mesmo do Estado e desvalor do serviço público. Houve ameaça de mudança no processo de aposentadoria. Isso precipitou muitas aposentadorias, inclusive indesejadas, mas com medo de que as alterações fossem muito danosas, e seriam danosas e continuaram sendo. Mas a partir de 95, os índices de reajuste do primeiro governo Fernando Henrique passaram a ser de 0% ao ano, 0,1%, 1%, ou seja, a gente chegou a uma situação de que professores em regime de 20 horas passaram a ter o mesmo salário do que professores em regime de 40 horas. Por quê? Porque ambos estavam abaixo do salário mínimo, que era proibido pelo regime jurídico. É por isso que, ao falar, não dá para falar de valorização sem falar de desvalorização. Perfeito. No governo Lula houve uma pequena recuperação, e no próprio governo Dilma, em função da greve do ano passado, houve alguns avanços, mas estamos muito aquém daquilo que a gente precisaria de ter para resguardar o principal patrimônio das universidades públicas brasileiras e das federais. Quem é o principal patrimônio das universidades? Não é o seu laboratório, o equipamento, o automóvel, a construção. São as pessoas. O patrimônio das universidades são as pessoas. E especialmente o seu corpo docente. Esse corpo docente é que tem sustentado o processo de inovação tecnológica no país, é que tem sustentado as alternativas de desenvolvimento que a gente tem, por mais precárias que elas ainda sejam. É ele que tem sustentado as patentes que a gente tem registrado, ainda que sejam poucas. É ele que dá sustentação à possibilidade da gente se construir como nação, deixar de ser apenas um paizinho e virar uma nação mesmo articulada com um projeto de desenvolvimento pela frente. Por isso, a defasagem salarial, ela mata o cerne do orgulho, do desejo, do prazer de ser docente. E leva, acaba com a autoestima, mas leva a uma situação que é a mais grave que você pode constatar na universidade, que é a desistência da busca de soluções coletivas em detrimento de alternativas individuais. Quer dizer, hoje as pessoas estão acreditando muito mais nas consultorias individuais que podem ter do que nas soluções coletivas que elas poderiam ter, conseguindo manter o seu pique de uma carreira, reestruturando a carreira. Tanto que o quadro hoje dessa carreira que entrou em vigor a partir de 1º de março é um quadro sobre o qual eu gostaria de falar oportunamente aqui com você hoje, no terceiro bloco, e mostrar qual é o horizonte que eu vejo de como que a gente pode estar reagindo a essas defasagens que foram feitas na carreira. A gente perdeu o adicional por tempo de serviço, a licença por assiduidade, perdemos a paridade dos aposentados com os ativos, agora perdeu completamente com esse fundo as aposentadorias, o tratamento é totalmente diferenciado. A licença sabática, que era de atualização a cada 7 anos, tomou Doril, sumiu, ninguém dá notícia se ela existe, se não existe, mesmo para quem não gozou oportunamente. E a gente precisa, então, de ter um horizonte de curtíssimo prazo e um horizonte de médio prazo para resgatar para os aposentados e pensionistas a dignidade com que eles se aposentaram, tá certo? E geraram as pensões. E para os ativos, uma situação que permita a eles recuperação da sua autoestima e da dignidade profissional e salarial. Perfeito. Nós vamos trabalhar esses problemas no terceiro bloco como desafios e como perspectivas. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos ao terceiro bloco. Nós estamos trabalhando a universidade e a valorização do professor. No primeiro bloco, nós situamos a gênese da carreira universitária que valorizou o professor. E no segundo bloco, trabalhamos exatamente a desvalorização do professor por uma série de razões, tanto pela inflação e também por decisões políticas governamentais, né, que reduziu exatamente o salário dos professores e também a autoestima dos professores. Deixamos para esse terceiro bloco
analisar as perspectivas e os desafios. Professor, como recuperar a dignidade do professor nesse contexto, nessa conjuntura? A dignidade a gente continua tendo, a dignidade salarial, né, o reconhecimento salarial. Curiosamente, eu sou das poucas pessoas que consigo ver na greve de 2012 um avanço muito positivo, que foi a unificação da tabela salarial, do antigo primeiro e segundo grau com nível superior. Unificação dos valores da tabela salarial. Sim. Mas o fato de... A UFMG entrou em greve e participou da greve, e ela não defendia carreira única, ela defendia tabela salarial unificada. Sim. Agora, o fato de ter conseguido a tabela salarial unificada, e mais uma outra questão que foi relevante, que é a não exigência de concurso público, mas para poder ingressar na classe de titular, ou seja, agora todas as exigências permanecem, é memorial, é banca externa, é prova de títulos, mas você não tem que sair da carreira e voltar para a carreira, que era um desvio que existia. Entretanto, essa unificação das tabelas salariais, de ABTT e de magistério superior, traz em si algumas agressões a princípios constitucionais, da isonomia salarial e da razoabilidade. O tratamento dado a professor de ABTT e de magistério superior, salarialmente, é em desfavor do magistério superior, para os ativos e para os inativos. Sim. Ou seja, quando foi criada a carreira de ABTT, de ensino básico, técnico e tecnológico, foi preservada a condição das aposentadorias no momento em que elas se deram. No caso do magistério superior, isso não foi preservado. Então, além desse processo de desconstrução que a gente foi submetido, há ainda um tratamento não isonômico que está previsto na lei. Então, nós temos a curtíssimo prazo, Domingos, que recuperar algumas coisas que são essenciais. Eu vou citar uma que é básica, que tem a ver com a concepção que, infelizmente, tanto no Ministério do Planejamento quanto no Ministério da Educação, eles têm feito ouvidos moucos, entendeu? A gente tem insistido em relembrar que desde 1987 até 2009, durante 22 anos, se impôs naquela construção anterior a condição de que a titulação integrava o vencimento básico. Sim. Então, o vencimento básico era definido pela titulação, pela classe, pelo nível e pelo regime de trabalho. Simplesmente excluíram o seu doutorado do seu vencimento básico. Com isso, seu adicional por tempo de serviço, sua insalubridade, não incidem sobre a parcela da titulação. E aumentar o valor da titulação em detrimento do vencimento básico. Uma manobra contábil que não tem nada a ver com a condição da universidade. Agora, acabou de ser aprovada uma medida provisória 614, em que parece que foi feita por alguém que nunca passou na porta da universidade. Quer dizer, a carreira ela é definida em função da titulação acadêmica. Claro. Agora botaram a exigência de que tem que ser doutor para poder ingressar na carreira, mas o doutorado não integra o vencimento básico. Estamos vivendo agora, nesse segundo semestre, uma crise nas universidades como todo, especialmente na UFMG, que é a retirada unilateral e arbitrária da insalubridade de professores que trabalham efetivamente em condições insalubres, né? Então, esse conjunto de situações precisa de ser revertido. E, para isso... A perspectiva? Seria importante, por exemplo, que a administração da universidade deixasse de ser omissa como tem sido, né? As administrações, em geral, se tornaram... eu tenho que até procurar a palavra certa, porque eu fico enojado com o processo de omissão da administração, como se ela não tivesse nada a ver com isso. Descuido com a carreira? É descuido, não é com a carreira. A gente não precisa que as administrações substituam os movimentos, nem de técnico, nem de servidor, nem de estudante. Mas elas não podem se omitir ante as agressões que estão sendo cometidas. E eu estou escandalizado, absolutamente escandalizado com o tipo de omissão que eu tenho visto nas administrações das universidades. Então é importante que a gente mobilize os professores, que a gente alerte para esse conjunto de problemas. Eu vejo que a gente deve ter uma estratégia de curtíssimo prazo, de restaurar
as condições deste principal patrimônio, é a defesa do patrimônio da universidade brasileira, a defesa do patrimônio nacional. Quando a gente está defendendo a carreira, não é corporativismo, não. Estou defendendo gente que formou a massa crítica de médicos, de advogados, de engenheiros, e que agora, ao ser aposentados, estão sendo tratados como escória, tá certo? Não, nesse governo não chega a nos tratar como vagabundos, igual o outro citou, vagabundos privilegiados, o governo anterior do Fernando Henrique. Mas não respeita, tá certo, né, as condições em que se deu o processo de aposentadoria, a contratualização que existia nesse processo. Então, quando a gente pega a gênese da carreira, o estado da arte atual, tá certo, que é melhor do que no período FHC, mas é muito aquém daquilo que a gente já teve anteriormente. E a gente tem que ver como perspectiva a necessidade de recuperar, não a curto prazo, todas as condições que a gente tinha, mas a curtíssimo prazo. Por exemplo, eu vou deixar aqui uma sigla com você. RT-EVB de PPG. Essa campanha, eu acho que é a campanha principal a ser deflagrada nesse momento. Retribuição por titulação, EVB, vencimento básico, de professor pós-graduado. Isso é da natureza do cargo, é da natureza da categoria. Enquanto essa injustiça continuar a ser cometida, as administrações se omitirem e a comunidade, os professores, se mantiverem funesta letargia, aí eu acho que a gente tem muito pouca chance de recuperar aquelas condições que são essenciais para a dignidade salarial dos professores. Ok, professor, queria agradecer muito a sua contribuição, as suas reflexões. Não há professor competente, nem ensino competente, sem a qualificação, sem a carreira, sem uma retribuição digna, exatamente pelo trabalho, tanto para o professor universitário quanto para outras categorias da nossa sociedade. As pessoas são exatamente as mais importantes. E a você, telespectador que nos acompanhou, muito obrigado pela sua audiência e até a semana que vem. Eu queria agradecer a oportunidade de me colocar à disposição e lembrar mais uma vez, RT-EVB de PPG. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Bem mesmo. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG.